O tema desta noite é Seja um Herói. Glória a Deus pela tua vida que está aqui, você que está nos acompanhando online também, seja bem-vindo. Como é bom estar rodeado de homens valentes. Em Provérbios 24, eu quero ler contigo versículos 11 a 12, ou seja, 2 versículos. Eu vou ler o primeiro sozinho, que é o 11, e o versículo 12, ou melhor, perdão, vamos ler do 10 ao 12. Eu vou ler o 10 sozinho, você vai ler o 11 junto comigo, e o 12 nós vamos ler todos juntos também. Vamos lá? Provérbios 24, 10 diz assim: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Juntos? Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Juntos? Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado por cada homem aqui presente. Eu peço que o Senhor nos direcione, nos ajude agora a compreender, a receber, a sermos transformados pela tua verdade, pela tua palavra. Fortalece, Senhor, muda, transforma o meu caráter, o caráter de cada um aqui. Enche-nos com a tua verdade, Senhor. A tua palavra é verdade. A tua palavra é verdade que liberta. E assim, ó Pai, nós oramos repreendendo toda ação de Satanás em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar por um momento. Caráter e verdade. Aleluia. Glória a Deus. É o seguinte, nós aprendemos no currículo Hombridade que Deus fez o homem para ser herói e líder. Deus criou o homem para ser herói e líder. O mundo, influenciado por Satanás, a cultura, nos instrui a sermos lisos, safos, espertos, mandões, bravões, não líderes, não heróis. Deus fez o homem para ser líder e para ser herói. Hoje eu quero enfatizar o que é ser um herói. Eu duvido que algum de vocês aqui, em algum momento da vida, não brincou, não pensou, não sonhou em ser um herói. E por que isto? É a mídia, é o desenho. Talvez uma criança que cresça em um contexto, em outra época, que não teve esse acesso, o desejo é o mesmo. Talvez com outro nome. Talvez quer ser um policial, quer ser um bombeiro, quer ser um soldado, quer ser um médico, alguém que ajuda. Isso está entranhado em nós. Isso faz parte do DNA que Deus pôs em nós, sermos heróis. O problema é que a vida e as más influências vão nos roubando, nos enfraquecendo, vão mentindo para nós e nós vamos sendo contaminados. Se você fizer um levantamento de quantos filmes de heróis você já assistiu, não estou falando dessa onda mais recente dos super-heróis, né, Marvel e DC, mas quantos filmes de heróis você já assistiu? Heróis brasileiros, heróis americanos. Agora, quantos filmes que nós encontramos de traficantes, contrabandistas, séries, assaltantes, ladrões, psicopatas, e nós assistimos, batemos palmas e torcemos por eles. Não é assim com La Casa de Papel? Quem já assistiu La Casa de Papel aqui? Torce pelo bandido, não é verdade? Psicopata, por aí vai. Então nós vamos sendo minados. Isso não é à toa, isso não é sem propósito. Eu compartilhei um vídeo esses dias, na linha de transmissão aí dos homens, de um pedófilo dando entrevista, né? Ele foi condenado, está cumprindo prisão, né, em outro país isso,
E aí alguém entrevistando, fazendo um trabalho de campo ali, entrevistando e tal. Uma das coisas que ele faz é o seguinte: perguntaram para ele, o que te atrai, como é que você escolhia as vítimas? Era o perfil da criança, tal? Ele falou, olha, não, a primeira coisa que eu olhava é o perfil da família. Eu olhava o pai. Se o pai for ameaçador, perigoso, eu não mexia. Pedófilo, condenado, falando isso. Aí eu pergunto para você, homem, você é ameaçador? Eu não estou falando ser brabão. Você é ameaçador? Ou você é mais um, perdoa a expressão, banana, gurizão, videogame, bercinho? Será que quem olha para nós, até a pessoa que trouxe esse vídeo, estava comentando depois, contou uma experiência dele, que ele chegou num lugar, numa casa, e apareceu um senhor, tipo aquele Júlio, pai do Chris, sabe, Todo Mundo Odeia o Chris, tem aquele ator Júlio, que é um gigante, apareceu um cara daquele lá na porta, aí vem um cachorro latindo, e esse cara falava, sai, pro próprio cachorro, o cachorro nem aí vem a mulher da casa, sai cachorro, falou, já sei quem manda na casa, quer dizer, isso aí não ameaça ninguém, o cara é grande, é bonito, grandão, mas não ameaça ninguém. Qual tem sido a nossa postura? Deus nos fez para andarmos, vivermos como heróis. Aqui em Provérbios, eu gosto muito de Provérbios, eu até te oriento, se você quiser. Provérbios, ele possui 31 capítulos, você pode ler aí um capítulo por dia do mês. É sabedoria pura. E aqui ele nos diz algo muito interessante. Primeiro, eu gosto muito desse versículo que é o 10, que diz assim, quem é fraco numa crise é realmente fraco. Ora, o que ele quer dizer com isso? Eu tenho que ser forte durante a crise. Não adianta nada ser forte na festa, na bonança, na bênção. De que adianta essa força? Por isso que no currículo Hombridade nós aprendemos que fortaleça a tua fé hoje e não quando você precisar dela, porque quando você precisar da tua fé você estará preparado, ok? Misericórdia, fortaleça a tua fé. Quem é fraco na crise, nós temos que orar e ajudar. Muitos homens estão em crises gravíssimas agora. Estamos num momento de saúde mental muito abalada. Pessoas que não se fortaleceram, não foram preparadas e se deparam com a crise. Todos nós passamos pela pandemia e graças a Deus passamos por ela. Muitos passaram, perderam parentes, perderam amigos, mas passaram se fortalecendo, saíram mais fortes. Outros até agora não conseguiram se recuperar mentalmente, espiritualmente. Quando o templo foi fechado aqui, a gente não pôde cultuar. Graças a Deus, porque isso fortaleceu a nossa igreja, porque os irmãos e irmãs começaram a fazer isso em casa. Quando abriu o templo, as pessoas voltaram. Agora, essa não foi a realidade da maioria. A maioria, nesse período, se perdeu. Eu falo isso porque eu conheço pastores, lido com pastores, né? Tenho muitos amigos pastores no Brasil. Por quê? Estava limitado a um momento aqui, de orar, de cantar. Não tinha algo com Deus. Dependia de um Moisés na vida deles para fazer tudo por eles. Mas continua aqui dizendo o seguinte, versículo 11, procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Um herói, ele se preocupa, ele olha ao redor de si. O herói, diferente do que o mundo diz, ele não é o primeiro a pular do barco, não é o primeiro a se safar. Ele ajuda.
ele procura ajudar. E eventualmente pode ser que alguém não queira ajuda. Isso acontece. Mas o nosso primeiro comportamento deve ser ajudar. Para ajudar, eu preciso estar forte, capacitado. Quem sabe você chegou aqui, você não tem hoje condições de ajudar. Ok. Mas o Senhor está te falando isso nessa noite para que você comece então a se preparar, se fortalecer, entrar no eixo, no caminho, falar: Senhor, eu quero ser um homem conforme o Senhor me criou, um herói, um líder. E os heróis morrem, porque o herói não tem medo da morte, porque ele sabe que existe a glória de Deus. Jesus, ele diz lá em Mateus, se não falha a memória, capítulo 10, não temam aqueles que podem tirar a sua vida, mas não podem fazer nada com a sua alma. Tema antes Deus, que tem poder tanto sobre o teu corpo quanto sobre a tua alma. Há muitos que têm mais medo daqueles que têm um certo controle, ou podem ter um certo controle, mas o verdadeiro herói não tem medo da morte. Amém? Essa coragem é uma marca do cristão, do verdadeiro cristão. Ninguém quer morrer. Se alguém quer morrer, alguma coisa não está indo bem. Mas o cristão não teme a morte. São coisas diferentes. Não é um louco imprudente que vive de qualquer jeito. Como se diz por aí, o cara é mais doido que o Batman, né? Não é isto. Mas ele não tem medo da morte. Ele procura salvar quem está sendo arrastado para a morte. E vem também um sinal da maturidade que foi dito aqui pelo pastor Márcio no início, que é a responsabilidade. A maturidade, ela vem com responsabilidade. Nós vemos homens, e nossa geração infelizmente presencia muito isso, homens na faixa dos 40, dos 30, 50, 20 então nem se fala, imaturos, não possuem responsabilidade. Outras épocas, com 14, com 15, com 20, já havia responsabilidade. Pega os pais americanos, os pais da independência americana, ou outros homens da história, você vai ver que homens que fizeram história com 16, com 17. Nossa cultura, ela pensa que a gente vai começar a fazer alguma coisa depois dos 50. Não se assume responsabilidade pelo filho, pelo relacionamento, pelo emprego. Um herói, ele assume a responsabilidade, porque ele é maduro. Quem quer ser um herói aí? Algo a se pensar. Porque quando nós não vivemos o que Deus planejou para nós, nós vivemos frustrados. Por que há um número cada vez maior de pessoas, de homens frustrados? O cara está indo bem no emprego, o cara está indo bem em algumas áreas, mas está faltando alguma coisa, está frustrado. Eu não estou nem falando daquele cara que está lá no buracão, afundado na droga, não estou falando nem disso não. Você olha o cara assim, pô, o cara ponta firme, gente boa, trabalhador, legal o cara, tal, mas está frustrado, não tem um senso de realização. Um dos motivos é porque não está vivendo o que Deus tem para ele. Você pega um leão e jaula o leão de filhote, põe no zoológico, ali ele tem veterinário, ali ele tem carne. Quando chega a época de acasalar, coloca a leoa para acasalar com ele. Teoricamente ele tem tudo, mas é um leão enjaulado. Quantos de nós estamos vivendo como leões enjaulados?
Deus te fez para ser um herói, alguém que faz a diferença na tua casa, na tua sociedade. E vivemos enjaulados. E o plano de Satanás é este. Olha o que ele fez com o povo de Israel. Falou: vocês vão ter um relacionamento comigo, Deus falou. Eles falaram: não, dá muito trabalho isso aí. Não, isso é muito radical. Não, ó, Moisés, vai lá, ó, você é o cara. Você vai lá e conversa, você vai lá e fala, você vai lá, ó, conversa com Deus. Eles não negaram Deus, perceba isso. Eles não negaram, a gente não quer saber de Deus. Falaram: não, a gente quer, tudo bem, o que Deus falar a gente vai fazer. Mas perceba, eles não quiseram assumir responsabilidade e se relacionar com Deus. Fala para quem está perto de você assim: assuma a responsabilidade. É tão interessante isso, porque aqui no versículo 12 diz assim, ó: você pode dizer que o problema não é seu. Ou seja, a gente pode argumentar, arrazoar, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. A gente pode trazer uma série de argumentos, de desculpas, ideias, mas o fato é que Deus sabe a verdade e nós vamos prestar contas para Deus. Glória a Deus por vocês que estão aqui hoje. Cada um aqui é um milagre, amém? Cada um de nós. E alguém foi um herói na tua vida. Alguém está sendo um herói na tua vida. Alguém está te apresentando a hombridade. Está te apresentando o cristianismo. Se Deus permitir, dia 23 e 24 nós estaremos aqui no legado. Nós estamos com 247 homens inscritos. Frutos do quê? De heróis. Que orou por ele, que conversou, que tem ensinado, a ponto da pessoa investir dinheiro, investir tempo. Nós teremos homens aqui de São José do Rio Preto, Balneário Camboriú, Amambai, Campo Grande, Pompeia, Maringá, Londrina, Cianorte, Jaciara, Mato Grosso, Batayporã, Nova Esperança, metrópole ali do Paraná, Nova Esperança, sabe? Capital de alguma coisa, né? Da seda, olha. Taquaruçu, verdade, Taquaruçu. Dourados. O camarada está do lado aqui. Vou ver, vou pensar, talvez. Uma oportunidade de estarmos juntos. Uma coisa que eu sempre falo no currículo, nos cursos do currículo é o seguinte. Vou usar um exemplo aqui. Certa vez o cara estava ali no grupo conosco, e ele falando assim: olha, eu penso desse jeito. Cara, eu concordo com isso aí. Só que eu nunca achei ninguém que falasse isso abertamente, concordando. Eu achava que era só eu. E aí eu fui perdendo a coragem de falar, de ir contra, achando que é normal isso aí. Está falando de comportamento pecaminoso em uma certa situação. E é assim que acontece. A gente vai cedendo, a gente vai ouvindo, vai ficando quieto, acha que não é, né? A gente começa: mas eu acho também que estou muito radical, não é bem assim. A gente vai cedendo, recuando, porque nós precisamos ombrear, andarmos juntos. Os heróis andam juntos, amém? Os heróis andam juntos. O Batman anda sozinho, mas ele não é uma figura correta de herói. Quem é da época dos anos 80 é o Rambo, né? O Rambo resolvia tudo sozinho, com a faca e a faixa vermelha, né? Isso que nem era laranjado do Legendário, né? Se fosse uma faixa laranjada dos Legendários, meu irmão, aí que o Rambo acabava com tudo. Mentira, ninguém anda sozinho. Os heróis verdadeiros, eles andam juntos. Porque aí, o que foi falado ali? Exatamente, quando você tem 2, 3, 4 falando com você, concordo com você, é isso aí, a Bíblia diz isso. E nós não vamos recuar, nós não vamos dar para trás, nós não vamos, como diz por aí, mijar na arvinha. Já viu essa expressão? Fulano mijou na arvinha.
Fala para o irmão que está do teu lado assim, fala assim para ele, olha no olho dele e fala assim: Aú! Amém? Assim que nós lutamos, de joelhos e juntos. Porque nós vamos fortalecendo a fé um do outro. E a partir daquele momento, esse irmão tomou uma atitude ali, no contexto da casa dele. Mas a gente vai sendo minado. Dali a pouco a gente está, talvez a gente nem concorda, mas está fazendo. A gente não concorda, mas a gente vai aceitando. A gente não concorda, mas vai abrindo mão. Como diz o pastor Márcio: ei, não abra mão do que é certo. Amém? Precisamos ser fortes para manter a convicção no que é certo. Responsabilidade. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel. Você está em Provérbios? Você vai para frente aí na tua Bíblia. Mais para frente você vai achar Isaías. Vai achar Isaías aí. Depois de Isaías você vai encontrar Jeremias. Você vai andar mais um pouco ainda. São uns livros um pouquinho grandes. Você vai achar Ezequiel. Lá em Ezequiel, nós que estamos aí no plano da leitura bíblica anual, passamos aí por uma passagem, acho que ontem, hoje, que está aqui em Ezequiel capítulo 3, que nos dá mais um vislumbre dessa responsabilidade que nós temos. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 diz assim: quem achou diz amém. Diz aqui, ó: depois de 7 dias o Senhor Deus falou comigo assim: homem mortal, eu estou pondo como vigia para a nação de Israel. Você entregará a eles os avisos que eu lhe der. 18 diz assim: se eu anunciar que um homem mau vai morrer, e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador, e você será o responsável pela morte dele. Olha que forte isso. 19: se você avisar um homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador, mas você não morrerá. 20: se um homem direito começar a fazer o mal e eu o puser em uma situação perigosa, ele morrerá se você não o avisar. Ele morrerá por causa dos pecados dele, e eu não me lembrarei do bem que ele fez, e você será responsável pela morte dele. Se você avisar um homem direito para que não peque, e se ele der atenção a você e não pecar, então ele ficará vivo e você também não morrerá. Aqui você percebe a dinâmica, como que é uma responsabilidade. No capítulo 18, Deus vai falar claramente: eu não desejo, eu não me agrado da morte de ninguém. Porém, o resultado do pecado é a morte. Mas o que ele está dizendo a Ezequiel, e se aplica a nós, porque lá em Mateus 28, vai dizer, Jesus agora dizendo: vocês vão fazer discípulos, vocês vão ensinar. Há uma responsabilidade. O indivíduo ouviu, não quis ouvir, ou melhor, ele ouviu, não quis obedecer, uma questão dele. Mas eu agi como um herói, porque Deus me fez para ser herói, para ser líder. Deus te fez para ser herói, para ser líder. Agora, veja bem, eu tive a oportunidade e me omiti. Fui covarde, fui preguiçoso, fui orgulhoso, fui endurecido, enfim. Aquele indivíduo se perdeu por conta dos atos dele. Mas há uma responsabilidade sobre mim, porque eu não fiz o que Deus determina que eu faça. Você percebe que precisamos ser homens? Fala para quem está perto de você assim: precisamos ser homens. Mas é o contrário. Quantas vezes nós estamos ali na roda, conversando, aí vem aquela conversinha. E a gente, em vez de se posicionar, entra na onda.
Meu irmão, se o camarada lá do teu trabalho, lá da tua família, lá do futebol, sei lá de onde você anda, se ele te conhece já tem algum tempo, e ele tem a liberdade de chegar a você e falar, olha esse vídeo aqui, e te mostra um vídeo pornográfico, quer dizer que você, se ele tem essa liberdade, você pode saber que você não tem postura de herói. Pode ter certeza. Ah, não, se ele não te conhece, porque tem gente que é sem noção, né? O cara nunca te viu, está ali conversando e mostra. Essa é a cabeça suja que está por aí. Não tem noção, tá. Agora o cara te conhece, trabalha com você, já tem um tempo, ou convive com você, estuda com você, e o cara tem essa liberdade, quer dizer, que postura você está tendo? A não ser que ele está fazendo para te afrontar. É porque às vezes faz também, né? Afrontar, para provocar. Ah, é outra situação. Mas se ele faz com liberdade, qual que é a sua postura? Porque um homem de verdade tem postura. É aquela história do pai, de antigamente, que tem que ser até hoje. O pai olha e o filho faz o quê? Interessante que esses dias, o pessoal compartilhando do Ministério Infantil, eu não sabia, achei barato. Aí tá, o Petros vai lá para o Ministério Infantil, tá lá, não sei o que, e ele, o bichinho é ligeiro, né? Ligeiro que só. Aí dá uns silêncios assim aqui, na pregação, não sei se vai orar, o que acontece. Aí alguém fala assim, ó, acho que tá acabando lá. Aí ele fala assim, é meu pai que está subindo. Aí ele se arruma na cadeira, né? E fica, tipo assim. Precisamos ter postura em casa, no trabalho. Herói tem postura, até para as pessoas saberem em quem elas podem confiar, para quem elas podem pedir ajuda. Às vezes, por conta da tua postura, ninguém nunca vai pedir ajuda para você, porque você fala demais, brinca demais, e não é errado brincar, nós brincamos muito, mas brinca demais, fala da vida dos outros. Hoje mesmo o camarada veio falar uma fofoca para mim. Você está sabendo, não sei o que. Eu falei, cara, não faço ideia do que você está falando. Aí ele contou para mim a situação, eu falei, não estava sabendo não. Ah, mas tem aquele site, né, que vocês sabem, né? O grupo lá, né? Do fogo, e não é do espírito, né? Eu falei, cara, nem vejo, não sei, cara, o que você está falando. A pessoa nunca vai confiar em você para te falar algo. Você vai convidar a pessoa para fazer um curso, ir num culto, ir num grupo, num encontro. Às vezes ela até vai, mas ela vai com a expectativa de chegar lá, vai ser um auê, né? Um piseiro, uma bagunça. Sabe, amados, que Deus escolheu salvar as pessoas através das pessoas. Alguém aqui estava em casa ou em algum lugar qualquer e apareceu um anjo e falou, olha, você precisa mudar a tua vida. Quem aqui passou por essa experiência? O irmão levantou a mão ali. De todos esses aqui, um. E acontece. Mas é a regra? Alguém falou para você. Talvez alguém estava orando e o anjo falou para esse alguém, vai e fala com fulano. Isso acontece. Mas por que o anjo não vai? Anjo preguiçoso, né? Por que o anjo não vai? Vai você, cara, né? Não, porque essa honra, esse heroísmo, Deus deixou para nós. Amém? É para nós. Talvez se a gente for buscar a história de quem está aqui, rapaz, isso é cada história cabeluda, né, pastor Márcio? Rapaz, tem uns caras aí que você fala, meu Deus do céu, cara desse aí, né? Estava lá na lama, no pecado, arrebentado, acabado, meu Deus do céu. Cada um na sua situação. E Deus resgatou, tirou. Aleluia.
através de pessoas. Meu irmão, seja você um desses. Aleluia! Abra comigo a sua Bíblia em Tito capítulo 3. Para você que não sabe, lá na Bíblia tem um livro, uma cartinha chamada Tito, depois de Timóteo. Lá no Novo Testamento, lá no final, Tito, pode ir lá no final, quase no final da Bíblia. Você vai achar ali Hebreus, um pouquinho antes de Hebreus, você vai encontrar Tito, ali depois de Timóteo, depois de Romanos, né? Antes de Pedro, você vai encontrar Tito. É bem curtinho, bem pequenininho, você passa que nem vê. Quem foi esse homem Tito? Tito foi um discípulo de Paulo. E Paulo está escrevendo uma carta para esse homem, chamado Tito. E algo interessante é o que está aqui no capítulo 3, a partir do versículo 1. Paulo está dando orientações aqui, instruções, dizendo o seguinte, ó. Quem achou, diga amém. Olha só. Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Esteja pronto, amém? 2. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Ok. Mas eu quero chamar a atenção porque isso está no versículo 3, olha só. Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres e de todo tipo, e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Isso é uma descrição perfeita. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Olha, uma biografia praticamente. Mas olha que coisa tremenda. Primeiro então Paulo dá uma ordem aqui, ó, faça isso, seja assim, tenha um comportamento, mas não esqueça que nós antes éramos pior. Mas aconteceu alguma coisa. Versículo 4 diz: porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, por quem? Por quem? Ele nos salvou, porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo, e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, e fez isso para que pela sua graça nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Esse ensinamento é verdadeiro. Amém? Amados, homens valorosos, entenda, Deus, o nosso Salvador, nos transformou e tem nos transformado e vai transformar ainda mais. Mas nós precisamos, como heróis, saber que as pessoas precisam de ajuda. Você já ouviu aquela frase do tio Ben? O que o tio Ben falou, o Peter Parker? Com grandes poderes, bem grandes responsabilidades. Agora você é um cristão, você tem o Espírito Santo dentro de você, você foi lavado, transformado e redimido, você tem recebido sabedoria de Deus, força de Deus. Olha a responsabilidade. E quando nós não entendemos e fazemos isso, nos tornamos religiosos, fanfarrões. Esses dias eu ouvi alguém falando assim, e eu concordei com ele, falei, é verdade. Falou, a igreja, eu vou em igreja, é só para ver as pessoas falando mal e cuidando um do outro, um da vida do outro. Falei, é verdade. Infelizmente, na maioria dos casos é assim. Ninguém é herói, ninguém ajuda, ninguém estende a mão, é só, tá vendo? Ó, o cara, ó, falei, deu um mês, ó, sem vergonha.
Não deu um mês, o cara, falei, ó, santarrão. Em vez de ajudar, de acolher, fortalecer, ter misericórdia, é um matando o outro. Aqui não é assim, amém? Aqui não é assim, amém? Aqui ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Fala para o teu irmão assim: ninguém fica para trás. Nem que arrasta pelo cabelo, mas não vai ficar para trás. Ok? Entrou aqui, está lascado. Ninguém fica para trás, amados. Todos nós somos falhos. Por isso que Paulo estava lembrando: olha, Tito, é o seguinte, faz o certo, anda bem, anda na linha, Deus é contigo, Deus te capacita. Só que é o seguinte, nós éramos pior. Não vai se achando não, porque você está aí bem hoje. Clama a misericórdia de Deus para você não cair, para você continuar firme, se fortaleça, se capacite, esteja atento. Provérbios diz que aquele que deixa de aprender, esquece o que aprendeu. Já viu o tiozão? Tiozão do futebol, né? O cara foi lá atleta há 30 anos atrás, né? Aí chega o final de ano, a família reúne, que é o tiozão do futebol, aí vai jogar. E a cabeça dele pensa certinho, né? A jogada. Olhou lá na frente, já viu o cara passando, ele já viu tudo. Ele vai fazer, o que acontece? Já cai, já se arrebenta, o joelho já foi pro pau já. Deixou de praticar, desaprendeu. E assim tudo na vida. Na vida espiritual é assim também. Porque um dia eu tive um encontro com Deus, eu ouvi a palavra, olha, eu andava, rapaz, olha, era assim, assado e tal. Está aí hoje. Entenda o seguinte, meu irmão, não importa como começou, para Deus importa como vai terminar, amém? Importa como vai terminar. Tem gente que começou super bem, mas está terminando mal. O ideal é começar bem e terminar bem, mas o importante é como vai terminar. Talvez você começou tudo errado, não sabia, fez errado, ou sabia, foi teimoso, cabeçudo, né, endureceu o coração, fez tudo errado, mas Deus te deu a oportunidade, está te dando a oportunidade, tendo misericórdia para você terminar certo, e o que importa é como nós terminamos, amém? Você já deve ter visto algum videozinho aí nas redes sociais, né? O cara está lá correndo, aquelas corridas de moto, né? Moto velocidade, está lá, aí tá para ganhar, ele empina a moto, você já viu essa? Aí ele empina a moto, veio em segundo lugar, passa, e ganha a corrida. O cara liderou a corrida toda, mas perdeu. Quis fazer uma graça, empinou, né, na reta final, fazer uma graça, vem outro, passou. Quantos de nós na vida espiritual somos assim? Paramos de perseverar, de buscar, de nos esforçar. Por isso que precisamos andar juntos, um do lado do outro, amém? Glória a Deus. Eu já vou terminar, na agonia não. E dentro disso nós temos falado muito do legado, esse encontro que teremos, essa palavra legado. O que é legado? Legado é o que nós deixamos, é a marca que nós deixamos. E uma coisa que o herói faz é deixar uma marca. Eu garanto que você nunca vai esquecer do cara, ou se for a mulher, que fez a diferença na tua vida, que falou de Deus para você, que te chamou, que orou, que acreditou em você. Você nunca vai esquecer dessa pessoa. Deixou uma marca na tua vida, uma marca positiva, mas também nós podemos deixar marcas negativas. A pergunta é: qual o legado que você está deixando? Esse é o último texto que eu quero ler. Abre em Tiago, capítulo 5. Você está em Tito, vai um pouquinho para frente aí, ó. Você vai encontrar Hebreus, Tiago, antes de Pedro, capítulo 5. Versículo 19. Diz assim: meus irmãos,
Se algum de vocês se desviar da verdade e outro fizer voltar para o bom caminho, lembrem disto: quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho salvará da morte esse pecador, e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Amém? Há outros contextos que você vai ver uma rigidez muito grande, porque Deus é rígido, Deus é justo. Ele fala: olha, há pessoas que você não deve nem comer junto, mas porque são pessoas que, se dizendo irmão, são falsas. Agora ele está falando aqui de pessoas que estão andando conosco, que caem, se desviam. Nós precisamos ir atrás, precisamos falar de Cristo. A escolha é dela. Eu vou jogar a corda, ela pode não pegar, fala: não, quero morrer. Estão entendendo? Deus te fez com um propósito, e faz parte desse propósito ser um herói, a começar na tua casa. Há uma definição de herói que eu gosto muito, está aqui no currículo Hombridade, que diz assim, ó: heróis são homens, veja bem, heróis são homens que agem em determinado momento para fazer face a uma necessidade, veja bem, mais importante que eles próprios. Então, o que é o herói? É uma pessoa que age naquele momento em que há uma necessidade. No mundo empresarial, você sabe que um bom vendedor, na verdade, ele mostra a resposta para uma necessidade. Ok. O herói vai além. O herói, ele traz, ele surge quando surge uma necessidade maior do que ele mesmo. Maior do que ele mesmo. Por isso que o herói não tem medo da morte. O herói não tem medo, porque o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. O herói é ousado, o herói é corajoso, o herói é destemido, porque ele sabe que há uma necessidade, e essa necessidade é maior do que ele mesmo, mas ele confia em Deus. Se Deus é por nós, misericórdia. Bando de fanfarrão, pastor Márcio. Se Deus é por nós, melhorou um pouquinho. Eu não ouvi o Emerson, hein? Se Deus é por nós, agora eu ouvi o Emerson. Se Deus é por nós, amados, quem será contra nós? Mas essa fala não é para pôr na geladeira, no carro, né, no Instagram, né, no WhatsApp, no status do WhatsApp, não. É para o momento em que nós estamos agindo como heróis, face uma necessidade maior do que nós mesmos. Aí nós dizemos: Deus é por mim, quem será contra mim? Eu quero orar contigo nessa noite nesse sentido. Deus está levantando pessoas corajosas, que vão contra o sistema deste mundo, pessoas dispostas a fazer diferença em Deus, para salvar outras pessoas. E eu volto a dizer: eu louvo a Deus porque você está aqui hoje. Muitos homens não podem estar aqui hoje, estão aí trabalhando, né, estão cumprindo escala, né, muitos vão aí no fim de semana para o Legendários, então, né, tem que trabalhar dobrado para poder ficar esses dias fora, porque cada um de nós é um milagre, e é demonstração dessa obra que Deus está fazendo em nossas vidas, e através das nossas vidas. Por isso que eu sempre falo, né, eu mando lá a mensagenzinha, ó, Culto dos Homens mensal, vem e traga mais um. Eu não escrevo isso lá? Para te tirar da zona de conforto, porque você já chegou na zona de conforto, porque antes, quem sabe, não era confortável vir ao culto, você ficava lutando ali naquela coisa, vou, não vou, tal. Passou essa fase, você já está confortável, você vem, é gostoso, é agradável, você fica já esperando a data do culto dos homens. Só que agora é o próximo nível. Eu preciso levar alguém tem que ir. Cara, tem muita gente para ouvir, tem muita gente para estar junto, tem muita gente para ver coisa diferente, tem muita gente que precisa estar junto para ver que não é do jeito que está lá fora, naquele aquário gigante, tem que sair do aquário um pouco, e você já sai da zona de conforto.
Porque o herói, ele sempre está fora da zona de conforto. O herói não fica na zona de conforto. Ele está sempre fora, procurando onde suprir uma necessidade. Amém? Fala para o teu irmão assim: sai da zona de conforto, meu irmão. Na zona de conforto, qualquer um fica. Qualquer um quer. Qualquer um. O cachorro, o gato, a criança, a mulher, o homem. Todo mundo quer ficar na sombra, quer ficar no quentinho, quer ficar guardadinho, quer ficar alimentadinho, quer ficar bem dormido, sem perder sono. Todo mundo. Mas quem tem responsabilidade, e você que trabalha, você sabe. Aí amanhã você acorda e fala: estou com a preguiça, não vou trabalhar hoje não. É assim que funciona? Você tem responsabilidade, sim ou não? Talvez você é liberal, né? Você é autônomo, aí você até pode fazer uma dessa aí, mas não é a regra, né? Liga lá, avisa, manda um WhatsApp para o patrão: hoje eu não vou, que eu estou de boa. Acontece isso? Porque você tem responsabilidade. Com Deus não é diferente, amados. Nós precisamos entender isso. Mas o mundo, ele prega o contrário. Os filmes de humor, os filmes engraçados, sempre é o cara bonachão, irresponsável. E a gente dá risada, acha legal, olha lá. O cara está só no game, o cara está só matando o trabalho, o cara não tem responsabilidade, vive de qualquer jeito. A gente acha legal, que legal. Só que isso vai incutindo em nós valores falsos, valores que destroem, valores que derrubam, para não mais levantar. Eu te convido a se colocar em pé, se você quiser, para nós orarmos. Nós vamos cantar essa canção aqui. Cantamos por último, eu expliquei a letra para vocês. Mas antes de cantarmos, eu te convido a fazer uma oração, falar com Deus. Sabe que muitos homens, eu quero te encorajar a mudar a sua postura. Você está num local de adoração a Deus, está tocando uma música, está cantando, cara, abra a tua boca, ouça a sua voz cantando. Você não está aqui, você não está em posição de sentido, você está adorando, servindo a Deus. Fique na liberdade. Lógico que te aprende isso, ninguém sabe isso, a gente vai aprendendo. Mas eu te encorajo a não ficar travado, né? É normal, é a primeira atitude que nós temos. Mas você pode mudar isso. Sobre oração, a mesma coisa. Você ouviu. Eu estou aqui falando há uns 40 minutos, você ouviu. Agora cabe a você o quê? Você vai falar com Deus com base no que você ouviu. A sua atitude agora vai fazer diferença com Deus. Você pode ficar quieto. Deus sabe. Mas Deus quer um relacionamento contigo. Feche seus olhos. Comece a orar, fale com Deus, fale com o Senhor com base nisto. Pai, em nome de Jesus nós oramos agora. E de fato, Senhor, eu creio, o Senhor nos chamou, nos fez para sermos heróis. Mas primeiramente precisamos ser salvos. Primeiro de tudo precisamos estar fortalecidos, capacitados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por cada homem que está aqui, cada homem que está acompanhando esse culto online. Cada homem aqui é um milagre do Senhor. Só o Senhor sabe o que foi necessário para esse homem estar aqui hoje. Quanta oração, quanto desprendimento, quanta dificuldade. Nós vencemos. Mas, Senhor, nós precisamos ir além. Eu preciso ir além. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, que o comodismo caia por terra. Que a preguiça, Senhor, o medo,
a falta de compreensão caia por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor fez cada um de nós diferente, com uma personalidade diferente, para vivermos propósitos diferentes, mas todos para sermos heróis, para influenciarmos, para fazermos a diferença na vida de outras pessoas, para ajudarmos, para fortalecermos, para mantermos. Não nos deixe ser egoístas, Senhor. Não nos deixe ser covardes. Vai falando com Deus, vai falando com o Senhor. Aleluia. Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, então me tira medo. Dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, e eu também vou subir, eu vou subir o monte, que muitos desistirão, e vou ficar lá, até te encontrar, eu vou entrar na casa, fazer morada, e vou ficar lá, até te ir mais perto do monte, mais perto da face
fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos descem, e eu vou ficar lá, até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Você vai dizer mais perto, mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto. Você está chegando mais perto. O medo quer me arranca o medo, então me tira o medo. Quem me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Aleluia. Se você quiser, ora comigo, diga assim: Senhor, eis-me aqui para te servir como um homem de verdade, um homem de caráter. Senhor, onde muitos falharam, com medo, acomodados, eu não falharei. Eu quero subir, crescer na tua verdade, para que o Senhor se manifeste através da minha vida. Eu creio que o Senhor me fez para ser um herói, um líder, um homem segundo o teu coração. Eis-me aqui, Senhor, e eu abro mão de tudo que for preciso para te servir. Eu abandono o medo, o comodismo, a timidez. Em nome de Jesus eu oro grato a ti. Amém? Vamos declarar? 1, 2, 3. Somos. Amém? Pode aplaudir o Senhor, aplauda Ele, aleluia.